Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Crer da forma certa vai trazer uma vida correta. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora pergunta, como é que somos pecadores no mundo? Somos pecadores porque pecamos? De acordo com as Escrituras Santas, diz a Bíblia que somos todos pecadores por causa do pecado de um homem. É por isso que no céu ele está numa mansão bem segura, com uma cerca ao redor. Tem anjos protegendo ele, Adão. Eu só estou brincando. Um homem trouxe pecado para o mundo com suas consequências, enfermidade, doença, depressão, morte. Deus conta a morte como inimigo. Um homem nos fez pecadores. Hoje nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores e somos pecadores por causa da desobediência de um homem. Que este homem, Adão, da mesma forma, pela obediência de um homem, igreja, nós somos feitos justos. Escutem-me. Não é sua obediência, não é minha obediência, é a obediência de um homem. Que esse homem, Jesus, é a sua obediência na cruz que nos faz todos justos. Antes de você gritar seu aleluia, o que nós cremos no nosso interior. Quando você é um pecador, existem vezes que você faz coisas certas, correto? Você é um pecador, pecando o tempo todo? Não. Você é pecador. Existem pecadores e pecadores ímpios. Mas todos são pecadores. Nós costumamos colocar as pessoas em compartimentos. Deus não. A filha de Jairo havia morrido naquele instante. O filho da viúva de Naim morreu talvez naquela manhã bem cedo, no mesmo dia que Jesus a encontrou. Lázaro estava morto por 4 dias. Mas, sabe de uma verdade? Todos estavam mortos. Você pode dizer que essa pessoa tem um pecado maior do que essa pessoa tem um pecado muito grande, todo mundo pode ver, e essa pessoa tem um pecado secreto que ninguém vê. Mas todos são pecadores. Deus diz que ambos estão mortos. Amém? Deus não vai por medidas de pecado. Quando você é pecador, existem horas que você faz o que é certo. Existem momentos que você deu para o pobre, você ajudou o necessitado. Fazer o que é certo, isso que você fez certo, mudou seu status de pecador? Não. Alguns de vocês estão questionando. Quando nós pregamos o evangelho, dizemos para as pessoas, não importa quantos trabalhos, obras boas você faça, você não pode se justificar. Você é um pecador. Não importa quantas boas obras você faz, você não pode se salvar. Você precisa do sangue de Jesus. Mas agora você é nascido de novo, filho de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido, grandemente amado. Mas tem horas que você peca. Vamos ser honestos aqui? Existem horas que você peca, correto? O pecado que você comete muda o seu status como justo diante de Deus? Não. Você crê nisso? A verdade é essa. Muitos de vocês já ouviram os meus sermões. Eu acho que as pessoas no céu já ouviram os meus sermões. Pense comigo. Na maior parte das igrejas, hoje, eles creem que quando um cristão peca, ele agora é injusto.
Ele está temporariamente cortado. Não pode orar durante esse tempo. Não pode orar pelo enfermo. Não pode orar por ele mesmo, a não ser que ele se acerte. Significa o quê? Que ele tinha se tornado injusto. Ele tinha se tornado fora da comunhão. Nós cremos que se um pecador, não importa qual a ação justa, não pode mudar o seu status. Para um crente, um dia ele perde. Se ele é justo, ele faz uma coisa errada e de repente ele se torna injusto. Alguma coisa está errada. Nós estamos desonrando a pessoa e a obra do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, o último Adão. Você vê as ramificações do que estamos dizendo para Deus? O que Adão fez, o primeiro Adão, é maior do que o último Adão fez. E amigos, nem sequer entrei na parte do muito mais. Estou colocando por enquanto os dois em lugares iguais, mas a Bíblia diz que Deus é muito mais. A preciosidade, a dignidade daquele que morreu no madeiro, o Filho amado de Deus, e porque ele é Deus encarnado, ele morreu por aqueles que viveram antes de nós, por aqueles que viverão depois de nós. Ele já morreu por toda a eternidade por causa do valor desse homem naquela cruz. Em essência, é como se Jesus pagou mais pelos nossos pecados. Nós pecamos contra Deus um tipo de pecado que vale $1.000. E Jesus pagou 100 bilhões. Esse é o valor desse homem Jesus. É por isso que o que nos resta é muito mais, muito mais. E ainda nem falamos do muito mais. Por enquanto, Adão e Cristo estão na mesma posição. O que primeiro Adão fez, você não pode desfazer. Precisa de um novo nascimento. O que faz você pensar que você pode desfazer sua justiça em um dia? Alguma coisa está errada. Essa é a crença errada. E está na igreja abundantemente. Se você crê errado, você vai viver errado. Eu quero dizer isso com cuidado, porque muitas pessoas estão pregando isso do púlpito e dos pontos mais altos da sociedade. Essas pessoas são bem intencionadas. As pessoas dizem: a América precisa voltar para a justiça. O que você quer dizer com isso? Por justiça, muitas vezes eles pensam que tem que parar de fazer o errado e fazer o bem e tudo vai estar perfeito. Mas a verdade é isso. A América precisa voltar para a justiça, mas para a dádiva da justiça. Busque primeiro a sua justiça e todas essas coisas vão ser acrescentadas a você. A sua justiça não é você fazer o bem. A sua justiça é uma dádiva, e quando você recebe a dádiva, todos os benefícios são atraídos para essa justiça. E com essa dádiva vem todas as bênçãos, todos os benefícios serão adicionados a você. Virão à sua vida. Nós nos levantamos de manhã, usamos nossa fé para as finanças, usamos para a casa nova, usamos para o carro novo. E Deus diz: olha aí, não dissipe a sua fé. Quando acordar de manhã, creia-me por uma coisa, creia que você é justo aos meus olhos. É por isso que a Bíblia diz justiça pela fé. Muitas vezes existem pensamentos na nossa mente, pensamos e imaginamos coisas nas nossas emoções, mas Deus diz que você tem que dizer: eu sou justo pela fé. Quando você usa a sua fé para a justiça, a casa vai ser adicionada, o carro vai ser adicionado, a roupa vai ser adicionada, e tudo que você precisa será adicionado. Amém? Essa é a essência do Evangelho. Justiça pela fé. Amém? Hoje ouvimos pessoas dizer que a sua obediência, no Antigo Testamento você tem que obedecer para Deus te abençoar. Agora nós acreditamos, então o fruto é obediência. Eu nunca parei para dizer: Joseph Prince, você é obediente? Mas agora eu posso dizer: eu sou obediente pela graça de Deus.
E pessoas dizem que isso vai levar a um estilo de vida pecaminoso. Deixe-me dizer a você, não vai acontecer isso. Em nossa igreja você vê muita gente como você, que ama Jesus. Apaixonadamente amam Jesus. Maridos que amam suas esposas, bons pais. Amém? Portanto, não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Está me escutando? Estou dizendo, crer da forma certa vai levar à vida correta. Existem aqueles que estão pregando contra a graça com todo o coração e a vida deles é uma bagunça. Não é questão de sua opinião, da minha, é a Bíblia que diz. Tudo sobre o diabo é isso. Ele quer que você coloque o foco em você mesmo. Você precisa estar ocupado com você mesmo. Aí você fica deprimido. Você fica medroso, você fica ansioso. Você fica pensando, estou fazendo o que é certo? Estou pensando o que é certo? Imagine você passar sempre pensando assim. Imagine os seus filhos se sentindo assim diante de você. Você vai dizer, calma, eu amo você. Você vê, a Bíblia fala de guerra. Guerra é isso, 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais, não são materiais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga amém. Olha isso. As armas de Deus para destruir imaginações e tudo aquilo que se exalta contra o conhecimento de Cristo e trazer cativo todo o pensamento na sua vida à obediência de Cristo. Em outras palavras, focalizar a obediência de Cristo faz você justo, porque o inimigo quer que você tenha o foco em você e na sua obediência ou na falta da sua obediência. Portanto, a guerra é manter a sua mente na obediência de Cristo. O foco tem que estar em Cristo. Você tem que trazer todo o pensamento cativo, não a sua obediência ou na falta de obediência, mas a obediência de Cristo. Isso aqui é batalha espiritual. É isso que o diabo está querendo que você olhe para a sua obediência, se você é suficiente obediente. Mesmo quando você obedece, ele diz que não é o suficiente. Ele está sempre negando. Você ora 1 hora, ele diz, não, você precisa orar 3. Você lê um capítulo, ele diz, não, você tem que ler 10 capítulos. Mesmo quando você faz o certo, ele diz que não é suficiente. Quando você faz o errado, ele sempre lembra você também. E alguns outros cristãos ajudam nessa acusação. Alguns até do púlpito. O púlpito pode jogar você no poço ou tirar você do poço. Veja bem, justiça própria é deixar de receber a dádiva da justiça de Deus. Lembre-se disso. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Quando Adão e Eva queriam ser como Deus, eles se esqueceram que Deus havia os feito à sua imagem. O que tem de errado em comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal? Eles queriam ser como Deus pela performance deles, quando eles já eram como Deus. Ao invés de descansar naquilo que Deus os havia feito, eles queriam fazer algo para tornar-se o que já eram e acabaram caindo do lugar alto e da graça. Você está me escutando? Então eles se vestiram com essa vestimenta de folhas de figo. É a primeira menção de folha de figo na Bíblia, sem sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. E Deus disse, isso não vai funcionar. E Deus foi o primeiro a matar um animal e cobrir Adão e Eva com essa pele que estava encharcada de sangue. Foi o primeiro a oferecer uma vítima sacrificial em lugar de Adão e Eva. Essa é a razão porque, quando Jesus veio à figueira, a Bíblia diz que ele estava com fome, ele foi à figueira e não existia fruto. O que ele estava buscando em Israel eram os figos que nascem primeiro, prematuros. É um sinal que quando o verão vier, vai ter mais figos. Ele buscava esses figos, mas não encontrou. Tinha uma aparência de árvore com folhas
e deveria ter figos, aqueles figos prematuros. Tinha a aparência de frutificar, mas não tinha frutos, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Toda ação de Jesus tem um significado. Ele amaldiçoou porque não existia fruto. E a primeira menção de folha de figueira foi quando Adão e Eva tentaram se cobrir, uma forma de justiça própria. Então Jesus ensinou a respeito de como liberar nossa fé. Depois de amaldiçoar a figueira, ele usou essa lição. Como falar às montanhas. Em outras palavras, muitos anos atrás Deus me disse, a não ser que você amaldiçoe a justiça própria na sua vida, você não pode falar e nem mover montanhas. Você está me escutando? A lei não é a fé. A Bíblia diz que a lei não é da fé. Amém? A Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a lei. Graça, portanto, é o antídoto do pecado. Amém? E agora o inimigo está tentando fazer as pessoas não falarem na graça. Ele diz, cuidado. Quando eles ouvem a palavra lei, eles dizem aleluia. O inimigo está enganando os crentes. A Bíblia diz que o pecado não vai ter domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei. O pecado não vai ter domínio sobre você. A doença não vai ter domínio sobre você. Pobreza não vai ter domínio sobre você. Pecado não vai ter domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não pode ser mais claro do que isso. O aguilhão do pecado, 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão do pecado é a lei. Venha comigo. Viaje comigo até o Egito. O povo de Israel saindo do Egito. Quando eles saíram, eles não tinham lei ainda. Estavam caminhando para o Monte Sinai. Não é verdade? Vocês já me ouviram falar sobre isso, que Deus falou a mim? Ninguém morreu durante esse período, apesar de murmurarem. Deixa eu ilustrar alguma coisa a mais. Quando saíram do Egito, eles estavam cheios de ouro e de prata, pesados de ouro e de prata. Caminhando assim, ó, esse peso que eu tenho que carregar, todo esse ouro e toda essa prata. Mas, Senhor, me dá um pouquinho mais, aleluia. Eles estavam cheios de ouro e de prata. Onde conseguiram? É o pagamento atrasado que o egípcio deu para eles. Não era ilegal. Os egípcios deviam isso, todo esse pagamento do salário atrasado, com juros. E eles vieram cheios de ouro e prata. Quando eles saíram, não foram tentados a construir um bezerro de ouro. Verdade? No Mar Vermelho, eles reclamaram, eles murmuraram a Moisés e Deus abriu o Mar Vermelho. E eles foram para o outro lado, ficaram felizes por um tempo e não foram tentados a construir um bezerro de ouro. Nas águas de Mara, eles não foram tentados a construir um bezerro de ouro, eles tinham ouro. E eles foram à rocha que foi ferida, que representava Cristo, e eles não tiveram tentação de construir um bezerro de ouro. Então eles foram para a base do Monte Sinai. Êxodo 19, Êxodo 20 aos 10 mandamentos, Êxodo 19. Moisés disse para eles, Deus disse para Moisés dizer para eles que queria fazer deles um reino de sacerdotes. E é isso que eles disseram. Os 10 mandamentos não haviam ainda sido dados. É isso que eles disseram em Hebreus. Kol asher debir Adonai al asher, que significa, nós podemos cumprir. Nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos mandar fazer. Quando você lê em português é maravilhoso, mas em hebraico fala com um tom de orgulho. Não asser quer dizer eu certamente posso cumprir. Antes de ouvirem os 10 mandamentos, eles disseram, nós podemos cumprir. Imediatamente Deus mudou a sua forma de agir com eles. Disse, não deixe eles chegarem perto desse monte. Deus mudou a forma. Se um animal tocar nessa montanha, ele vai morrer. Deus diz. Por que Deus mudou a sua forma de falar com eles? Ele estava tão perto deles na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Ele estava à frente deles, levando-os ao Mar Vermelho. Ele estava perto deles.
Ele estava ali naquela rocha que foi ferida. Sua presença estava na frente deles, eles estavam próximos de Deus e ninguém morreu. Porque eles não estavam dependendo da fidelidade deles, mas da fidelidade de Deus. Eles saíram do Egito ao Sinai, era um quadro da graça. Por isso que Deus diz, estuda essa parte, até que a lei foi dada. Porque foi um período de graça. Apesar de eles murmurarem é um pecado, mas Deus os abençoou. Deus o levava pela bondade ao arrependimento e a graça continuava sobre a vida deles. Mas ali, à base do Monte Sinai, ele disse, não nos abençoe por causa da tua fidelidade, abençoe-nos por causa da nossa fidelidade. É isso que eles estavam dizendo, na verdade. Nos abençoe porque somos bons e não porque tu és bom. E Deus os trouxe até ali pelo concerto de Abraão, Isaac e Jacó, um concerto incondicional, pela graça, dependendo totalmente da sua bondade, da sua fidelidade, não da deles, e nenhuma morte. Agora Deus diz, se você quer que eu abençoe vocês, julgue vocês sobre a fé de vocês e sobre a bondade de vocês, não cheguem perto, ou vocês vão morrer. Daquele momento em diante. No capítulo seguinte, Deus deu para eles os 10 mandamentos. E depois disso, quando eles murmuraram, o mesmo pecado de antes. No Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho, nas águas de Mara, eles ainda murmuravam o mesmo pecado, mas dessa vez eles murmuraram e eles morreram. O ministério da morte estava ali. Pense que estamos fazendo isso, pregando como série todo domingo na nossa igreja. Não tinha bezerro de ouro durante o período da graça? Eles tinham ouro. Mas no momento que eles disseram, a gente pode fazer, nós podemos cumprir, eles construíram o bezerro de ouro. Eles quebraram o primeiro mandamento imediatamente. Não tereis outros deuses diante de mim. Escute-me. Graça não vai promover vida pecaminosa. Graça vai produzir santidade verdadeira. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.